Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou Mariana Henriques e vamos continuar a nossa série referente ao livro Empatia Assertiva da Kim Scott. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre crescimento, né? Saber o que motiva as pessoas dentro da organização. E aqui ela separa as pessoas em 2 grupos, e não é nenhuma panelinha, são apenas 2 grupos de pessoas que querem coisas diferentes. Ela tem um quadrante onde ela coloca o desempenho, mais a trajetória de carreira dessas pessoas. Então a gente vai cruzar aqui neste vídeo a trajetória das pessoas que querem um crescimento acelerado ou que querem um crescimento gradual para as pessoas que estão entregando excelentes resultados, ou seja, as pessoas têm alto desempenho, mas a carreira delas podem seguir caminhos diferentes, porque a gente precisa descobrir realmente o que motiva cada uma dessas pessoas. E o que que ela quer dizer com crescimento acelerado? Bom, todo mundo já esteve em uma organização em que tinha aquelas pessoas que tinham um excelente desempenho e elas queriam a todo custo crescer, crescer, crescer. Ou seja, elas vão aprendendo novas habilidades, elas vão se desenvolvendo muito rapidamente e elas querem de fato galgar degraus dentro da organização, seja tornando-se liderança, especialista, elas querem realmente ter o crescimento ali acelerado e subir os degraus da organização. Já o crescimento gradual é aquela pessoa que gosta de estabilidade. Ela entrega resultado, é uma excelente especialista, uma pessoa que está ali há muito tempo, muito consistente nos seus resultados. Contudo, ela não busca necessariamente uma posição de liderança, um crescimento vertical na organização. Muitas vezes essa pessoa ela é aquela que passa estabilidade para o time, é aquela que sabe o que faz, é aquela que está lá há bastante tempo. E a gente precisa saber diferenciar uma pessoa da outra, né? A gente não pode tratar, como ela chama, essas pessoas de crescimento acelerado, ela chama de estrelas, e as pessoas de crescimento gradual, ela chama de rocha. E a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Se a gente colocar uma rocha na posição de uma estrela, ou seja, querer que ela cresça a todo custo, a gente vai mais atrapalhar essa pessoa e corre o risco de perdê-la junto com o seu excelente desempenho. Então, quando a gente olha, para desempenho, as pessoas elas podem ter excelente desempenho, mas nem por isso elas estão buscando a mesma coisa. Perceba que a gente precisa continuar mantendo o desempenho dessas pessoas, contudo, olhando para a trajetória de crescimento que elas desejam. Então, o que que ela sugere aqui no livro referente às pessoas que têm excelente desempenho, mas uma trajetória de crescimento gradual? Ou seja, ela vai ali aos poucos, crescendo na organização, ela vai aos poucos ali, se desenvolvendo mais e se tornando referência dentro da organização, mas não necessariamente essa pessoa quer ser chefe. E não tem nada de errado as pessoas fazerem um excelente trabalho, quererem um retorno financeiro e é isso, não tem nada de errado com isso. Então, o que que ela sugere aqui? Reconheça, recompense, mas não promova. Enquanto a gente gerencia essas rochas, essas pessoas que são excelentes, que têm excelentes desempenhos, mas que não querem ali posições de liderança, a gente precisa realmente reconhecer o desempenho e não ficar ali se apegando a promoções. Ah, essa pessoa já está pronta, ela está ali há muito tempo e não faz sentido, né? Ela bateu no teto. Na verdade, não. Na verdade, você está colocando uma opinião sua, um julgamento seu sobre aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa, ela quer continuar onde ela está, sendo reconhecida, porque ela realmente entrega um excelente resultado. Ou seja, a gente precisa ter espaços para que essa pessoa cresça de forma que faça sentido para ela. Então, a gente sempre precisa entender o que faz sentido para cada uma dessas pessoas.
seja transformando ela numa pessoa que treina as outras, seja transformando ela num especialista onde as pessoas podem procurar e obter conhecimento através dela, né, onde essa pessoa realmente é um guru ali dentro da organização, e nem por isso é um gerente, é um gestor, é uma liderança direta, nem por isso é isso, mas continuará entregando um excelente desempenho, né. Fazer avaliações de desempenho justas, porque é muito comum que as avaliações de desempenho fiquem ali medindo a capacidade de liderança, capacidade para promoções, quando para essas pessoas é o desempenho que precisa realmente ser medido, são os resultados, não necessariamente, o próximo passo dessa pessoa vai ser uma promoção. A gente também precisa reconhecer, transformar essas pessoas em pessoas referências dentro da organização. Assim, elas vão saber que estão sendo valorizadas, porque elas estão ali numa posição confortável para elas, onde elas conseguem aplicar todo o conhecimento, entregar excelentes resultados e ainda assim ser reconhecida pela organização e pelos seus pares. As pessoas que estão nessa posição de crescimento gradual, elas merecem tanto respeito quanto as outras que buscam liderança a qualquer custo, né. A gente precisa evitar criar uma imagem depreciativa dessas pessoas, achando que elas atingiram o máximo potencial delas dentro da organização, pelo simples fato delas não quererem ser chefes ou líderes. Não tem nada de errado nisso. Se o desempenho dela é bom e ela não deixa nada a desejar e ela consegue resolver os problemas que aparecem, qual o problema de manter essa pessoa ali, treinando as outras, né? A gente também precisa tomar cuidado com o nosso probleminha de obsessão pela promoção, isso da liderança, né? Nem todo mundo quer ser chefe, nem todo mundo quer ser líder, nem todo mundo quer, sei lá, virar gestor de muitas pessoas. Às vezes as pessoas estão em momentos difíceis, às vezes as pessoas estão passando por transições pessoais, às vezes a pessoa está trabalhando só para fazer a grana dela e ir atrás de outros sonhos que não estão relacionados ao trabalho, às vezes a pessoa, sei lá, está construindo uma família, está mudando de casa, está passando por uma transição e não é o melhor momento, não vai ser uma promoção ou uma liderança para essa pessoa que vai ajudá-la naquele momento. Então a gente sempre precisa olhar o momento da pessoa e o que realmente a motiva para estar lá. Porque é muito diferente o que motiva você e o que motiva as outras pessoas. Então a gente precisa sempre ficar ligado nisso para não colocar nos outros as nossas expectativas para nossa própria carreira, porque não é todo mundo que vai agir e pensar como a gente. E quando a pessoa tem excelente resultado, excelente desempenho e está ali naquela busca de crescimento acelerado, como lidar com isso? Como lidar com as estrelas, né, com as pessoas que entregam excelentes resultados e buscam um crescimento acelerado. Essas pessoas são motivadas por cargos, novos desafios, essas pessoas querem crescimento, crescimento, crescimento. São diferentes das rochas, que são as pessoas que buscam estabilidade e mais ali conforto e etc, onde elas estão, mas continuam entregando excelentes resultados. As estrelas, elas entregam excelentes resultados e elas querem entregar cada vez mais. Então elas têm ali aquela motivação mais acelerada, elas querem encontrar o caminho delas, elas vão ter o caminho delas com você ou sem você. Então, como lidar com essas pessoas, né? Como lidar com essas pessoas que entregam excelentes resultados e a gente sabe que elas vão ao infinito e além ali dentro das organizações. Bom, o primeiro passo que ela coloca aqui no livro é não deixar essas pessoas entediadas, né. Saiba que elas vão crescer e a gente vai perder elas em algum momento ali, da carreira, em algum momento daquele período que ela vai estar com a gente, ela vai crescer e vai sair dali. Então é importante a gente dar os recursos necessários para que essa pessoa se desenvolva e busque o que ela realmente quer, ao mesmo tempo que a gente prepara pessoas para estarem no lugar dela.
A gente sabe que uma hora ou outra essa pessoa vai crescer dentro da organização, vai ser transferida, vai pedir promoção, enfim. Então a gente sempre precisa rodear essa pessoa de outras pessoas ao redor dela para que essas pessoas sejam treinadas e estejam preparadas para a substituírem. É difícil? É. A gente gostaria de manter essas pessoas perto da gente? Gostaria. Mas essas pessoas, elas têm para elas a motivação de crescimento acelerado. Não é você que tem que impedir que elas alcancem os objetivos que elas querem. Então, o primeiro passo aqui para a liderança lidar com essas pessoas é realmente não reprimir o avanço dessas pessoas. Ou seja, você pode acabar até um dia trabalhando para essa pessoa, né. Pensa lá nas pessoas do Vale do Silício, quantas pessoas começaram trabalhando em uma das grandes empresas tecnológicas lá e abriram as suas próprias empresas, e aí você pode acabar, trabalhando para essas pessoas no futuro. Para não deixar você enviesada, manter essa pessoa a todo custo, a Google ela tem uma prática que quando uma pessoa ela quer uma promoção, ela pode se candidatar a qualquer vaga dentro da organização, e isso é passado por um comitê. E a liderança direta dessa pessoa nada tem a fazer quanto a isso, a pessoa se candidatou. Se o comitê decidir que ela é a melhor pessoa para aquela posição, é decidido e a pessoa vai embora. Ou seja, não dá poder para a liderança ficar segurando aquela pessoa. Porque das duas, uma, ou essa pessoa ela vai acabar saindo da organização como um todo, porque o chefe ou a liderança não deixa ela crescer onde ela está, ou ela simplesmente vai desmotivar completamente e não vai entregar mais o mesmo desempenho que vinha entregando antes. Então, essas transferências que podem acontecer ali entre times, ela passa a ser interessante, porque essas pessoas, elas, se tiver mais de uma estrela dentro do time, ou se tiver pessoas ali que puxam a régua um pouco para baixo, então essas pessoas elas vão pedir transferência porque elas precisam estar num ambiente de crescimento, elas precisam estar com pessoas que acompanhem o crescimento delas. Então, esse pedido de transferência, tudo isso, a liderança precisa estar preparada para lidar com isso. E não vai ser você que vai segurar essa pessoa. E nem toda estrela também quer virar chefe. Então, às vezes, a pessoa, ela quer simplesmente virar uma referência, ela quer virar aquela pessoa mais especialista e ela tá entregando, e ela tá fazendo, e ela tá não sei o quê, mas a hora que você põe ela numa posição de liderança, você matou a produtividade dela. Às vezes essa pessoa, ela quer crescimento acelerado porque ela quer aprender, ela quer desafio, ela quer resolver problema, mas não quer dizer que ela também queira uma promoção para se tornar líder direta de alguém. Então, a gente precisa sempre estar confiante, confiante não, a gente sempre precisa estar por dentro das motivações dessas pessoas, né? Porque as próprias avaliações de desempenho, elas acabam ali limitando o crescimento de alguém que não quer ser chefe. É muito comum que a gente coloque nas avaliações de desempenho uma medida que chama, potencial e confunda esse potencial com potencial de liderança. E o potencial não é só para liderar. O potencial, ele pode ser para resolver problema, para aprender, para passar conhecimento, um potencial para criar times, para ser um especialista, para ser um monte de coisa. Então, pessoas que entregam bons resultados, a gente precisa andar com elas bem pertinho da gente, para entender se elas são rochas ou são estrelas, e saber a melhor forma de lidar com elas para não perdê-las, porque reter talentos é muito mais importante do que ficar tentando contratar as pessoas certas para substituir os talentos que a gente perdeu. Então, quando a gente olha para pessoas que entregam excelentes resultados, a gente precisa tomar esses 2 cuidados. Não confundir rochas com estrelas. Tem pessoas que estão ali e usam o trabalho como meio e não como fim. E tem pessoas que o trabalho é o fim. Ou seja, tem pessoas que o trabalho é uma forma, é mais uma parte ali da vida, e tem gente que faz do trabalho a própria vida. Então a gente precisa sempre
ter conversas individuais e tudo aquilo que a gente veio falando aqui nos outros vídeos que a gente veio citando sobre o livro, para quê? Para entender a motivação de cada um e poder liderar e direcionar, dando todos os recursos necessários para que essas pessoas que entregam excelentes resultados continuem motivadas a entregar resultados excelentes para a organização, seja para se tornar um especialista, uma pessoa que treina as outras, um guru, seja para essa pessoa galgar todos os degraus da organização, chegar a posições executivas e etc. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre como lidar com as pessoas que têm ali um desempenho não tão bom, desempenho mediano ou até mesmo baixo desempenho. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo. Se você quiser adquirir o livro Empatia Assertiva, tem o link aqui da Amazon na descrição desse vídeo. Fique à vontade e até a próxima.